Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Juarez Bonfim. Este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu estou à frente dos trabalhos da igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial D1, na etapa D. Te aguardamos em uma de nossas reuniões. Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela oportunidade de participarmos deste manancial de bênçãos da Palavra de Deus. Esse projeto é idealizado pelo pastor Gedeon Júnior. Hoje iremos comentar o capítulo 14 de 2 Crônicas. Nossas fontes informativas são artigos públicos na internet e o comentário bíblico de Chaplin. Vamos em frente. 2 Crônicas 14 nos conduz a um período importante na história do reino de Judá, sob o reinado do rei Asa. Esta passagem marca o início de um dos períodos mais notáveis de reformas e estabilidade no reino de Judá, após um período tumultuado com governantes ímpios e muita idolatria. Começa com a ascensão de Asa ao trono de Judá após a morte de seu pai Abias. Asa é descrito como quem fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor Deus. Ele se esforçou para eliminar a idolatria e restaurar o culto ao Deus verdadeiro em Judá. Uma das primeiras ações de Asa foi remover os altares e os símbolos de idolatria do reino, demonstrando seu compromisso com a fé em Deus. O capítulo 14 também destaca a preparação de Judá para a possível guerra contra Zerá, o etíope, um líder militar formidável com um magnífico exército. Asa buscou a ajuda de Deus em oração e o confiou inteiramente no Senhor para a vitória na batalha que se aproximava. No decorrer da narrativa, vemos a fé e a confiança em Deus recompensadas, pois o Senhor consegue ajuda. Uma vitória esmagadora sobre o exército etíope, apesar de serem numericamente inferiores. Este evento não apenas reforçou a fé do rei e do povo em Deus, mas também fortaleceu a posição de Asa como um líder justo e sábio. Acompanhe a leitura. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 7. E Abias dormiu com os seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra está ainda em nossas mãos. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e ele deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Asa foi filho de Abias, e ocupou o trono de Davi por 41 anos. Seu governo foi de 911 a 870 a.C. Teve 10 anos de paz antes de sofrer o ataque de Zerá, o etíope. Asa foi um reformador
e atacou vigorosamente várias formas de idolatria. Abias, seu pai, embora tenha demonstrado alguma retidão, não conseguiu eliminar a idolatria que se enraizou em Judá, deixando o reino em um estado de decadência espiritual. No entanto, com Asa, a história toma um rumo diferente. Era um líder virtuoso que buscava fazer o que agradava a Deus e estabeleceu um contraste marcante com os reinados ímpios que o precederam. A história de Asa nos lembra da importância de uma liderança baseada na fé e na busca da vontade de Deus, e serve como um exemplo antemporal de como um líder pode impactar positivamente uma nação por meio de sua devoção e retidão. A qualidade espiritual de um rei determinava, para o cronista, seu sucesso ou seu fracasso como um rei. O cronista expõe um interesse secundário no dinheiro, propriedade, sucesso político e harém, que eram sinais de prosperidade. Esse julgamento, nitidamente espiritual, está de acordo com a distinção do rei ideal de Israel, anotada em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e subsequentes. Como diz: quando entrares na terra e disseres, porei sobre mim um rei, porás rei aquele que escolher o Senhor, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti. Ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará para si. Escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. A primeira coisa que notamos é que Asa é apresentado como alguém que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Essa afirmação é de suma importância, pois estabelece imediatamente o caráter de Asa como um rei justo e piedoso, que buscou fazer o que era agradável aos olhos de Deus, colocando a fé e a obediência ao Senhor como prioridade em seu governo. Essa caracterização de Asa como um rei virtuoso contrasta de forma dramática com os reinados anteriores em Judá, que frequentemente eram manchadas pela idolatria, apostasia e corrupção moral. A ascensão de Asa ao trono simboliza uma renovação espiritual muito necessária para o povo de Judá. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas, capítulo 14, versículos de 8 a 15. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos,
e no teu nome viemos contra essa grande multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Esse texto das Escrituras nos apresenta a ameaça iminente de Zerar, o etíope, e a maneira pela qual o rei Asa enfrentou essa situação com fé e determinação. Este episódio nos direciona ao cerne do conflito e traz uma demonstração vívida do papel da confiança em Deus, em meio a desafios aparentemente insuperáveis. Zerá era um líder militar etíope com um vasto exército que marchava contra Judá. A ameaça representada por esse formidável oponente não deve ser subestimada. No entanto, a maneira como Asa enfrentou essa situação revela muito sobre sua fé e confiança em Deus. O versículo 7 começa informando que Asa convocou o povo de Judá para se reunir em Mispá, onde oraram a Deus em busca da orientação e ajuda. Isso mostra a habilidade de Asa em unir seu povo em um momento de crise e como ele buscava o Senhor como refúgio e fortaleza. A oração de Asa, registrada no versículo 11, é um exemplo notável de confiança e submissão a Deus, em face de uma ameaça assustadora. Ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as nações e clama a sua ajuda, afirmando que somente Deus pode dar-lhes a vitória, demonstrando humildade profunda e dependência total de Deus. Reconhece que a batalha é do Senhor. Deus concedeu uma vitória esmagadora sobre um inimigo numericamente superior, e isso não apenas fortaleceu a fé de Asa, mas também demonstrou a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de proteção para aqueles que o buscam. Asa orou com veemência, diz o Targum dos judeus, sobre este versículo. Somente Jeová poderia ajudar os fracos que estavam diante de tão poderoso exército, conforme disse o cronista. O palco estava armado para um maravilhoso sinal da satisfação de Deus com Asa. Ele confiava não em seu exército de 500.000 de homens, mas lançou todo o cuidado sobre o Senhor, conforme diz El-Mislei. Jeová era o poder diante do qual nenhum homem pode prevalecer. Esse episódio nos ensina valiosas lições sobre confiança em Deus. Asa enfrentou uma ameaça aparentemente impossível, mas sua fé e sua dedicação de buscar o Senhor em oração e a dependência resultaram em uma vitória miraculosa. Mesmo diante dos desafios mais intimidantes, podemos encontrar força na confiança em Deus e na oração. Além disso, a história de Asa também destaca a importância de buscar a vontade de Deus com humilde submissão. E em todas as circunstâncias, em vez de confiar em suas próprias habilidades militares ou recursos, Asa reconhece sua necessidade de orientação divina. O rei Asa fornece um exemplo inspirador da importância de se confiar em Deus nos momentos de adversidade.
ao enfrentar com coragem um inimigo poderoso e, ao mesmo tempo, demonstra humildade a buscar orientação divina. O versículo 9 descreve a magnitude do exército inimigo, que torna a situação ainda mais angustiante. No entanto, em vez de se deixar intimidar, Asa toma a iniciativa de buscar a ajuda divina. Zerá, o etíope, estava às portas de Judá com seu fantástico exército de 1 milhão de homens equipados com 300 carros de combate. Certos estudiosos supõem que tenha ocorrido algum erro de transcrição. Eugene H. Merlin fala sobre um exército imenso, e não um exército de 1 milhão de homens literais. Joséfo mantém de pé esse número ao falar em 900 mil infantes e 100 mil cavaleiros. Antiguidades 1:8, capítulo 12. Mas Elicote muito provavelmente está correto quando interpreta isso como miríades e não insiste em número literal. É um tanto ridículo dizer a grande horda se parecia com 1 milhão, sem que tenha havido uma contagem exata, cabeça após cabeça. A vitória que Deus concedeu nessa batalha nos lembra que quando confiamos em Deus e o buscamos em oração, Ele pode realizar coisas extraordinárias em nossas vidas. Várias cidades foram arrasadas na campanha militar que se seguiu e serviram de rica fonte de despojos como salário dos soldados de Judá. Eles saíram e obtiveram suas próprias riquezas através da conquista, da vitória e dos despojos. É provável que várias daquelas cidades atuassem como armazém das forças de Zerá, e Judá se abasteceu dos suprimentos ali guardados. Encerramos por aqui hoje. Nos encontramos no capítulo 15. Deus abençoe sempre.